Esse é o primeiro vídeo mesmo do canal, né? Da gente conversando mesmo sobre o livro. E vai ser o vídeo que eu tava mais ansiosa, assim, pra gravar. Acho que quando eu assisti a YouTube, depois do meu material escolar desse ano, esse era o vídeo que eu mais gostava de assistir. Não consigo mais gravar meu material escolar, mas esse eu ainda posso gravar. Que é. Um segundo. Que é pesado. Todos os livros que eu li em 2025. Normalmente as pessoas gravam esse vídeo no final de 2025. Porém, eu não tinha um canal ainda e eu queria começar ele depois da virada do ano, porque sabe lá Deus quando eu ia voltar da praia. Então, a gente vai fazer agora e vai fingir que tá no tempo, tá bom? Bom, a primeira bomba que eu trouxe aqui pra vocês, lembrando que não tem ordem de nada, nem de favoritismo e nem cronológica, eu só fui pegando ali da estante e agora eu vou contar pra vocês. Bom, voltando aqui, só um parênteses. O primeiro livro é esse aqui, que eu não sei falar o nome. Ele vai contar a história de Perséfone, que é a deusa da primavera, depois que ela sai do mundo mortal e vai pro Monte Olimpo. Esse livro vai contar como ela saiu do laço de protegida e ingênua, né, que a mãe dela, que a Deméter, fez ela se tornar bem ingênua, mesmo já sendo, né, adulta, enfim. E ela vai mostrar ela se introduzindo no universo de festas, conflitos, egoísmo e o mundo real. É um livro que vai trazer, sim, a mitologia, né, como vocês puderam ver, ele é um livro de mitologia grega. Ele vai trazer sim a história da mitologia, mas vai trazer de uma forma muito mais moderna, com traumas reais, problemas reais, enfim, esse tipo de coisa. Porém, infelizmente, essa obra não me prendeu. Eu acho que trata sim sobre problemas reais, ele realmente aborda a mitologia, só que eu achei muito apelativo, sabe? Tudo é muito, muito, muito apelativo. Talvez não seja o que eu estou acostumada, que foi uma decepção pra mim, porque eu sou apaixonada por mitologia grega, mitologias de forma geral, assim, e um livro de quadrinhos, ainda que ele é lindo, 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 ó, se vocês puderem ver aqui, ó, ele é a coisa mais linda, então assim, eu tinha muita expectativa nele, mas me decepcionou profundamente. Inclusive, eu tenho o 2 dele e eu acho que eu não vou ler porque a história, assim, tinha um objetivo, mas eles não conseguiram acertar, sabe? Ele trata sobre traumas, mas o que era pra tocar na ferida ficou uma coisa muito exagerada, sabe? O segundo livro é esse aqui, que eu também não sei falar o nome. Esse ano foi focado em livros que eu não sei falar o nome. Mas enfim, esse livro aqui, ele é bem famosinho, assim, no BookTok. O que me trouxe uma vontade de ler, porque normalmente eu gosto dos livros do BookTok. E ele conta a história de uma mulher que largou seu antigo trabalho, né, seu trabalho cansativo, e abriu uma livraria, onde se tornou um ponto de encontro de muitas pessoas. Cada capítulo ele traz uma reflexão diferente, mas não com grande conflitos, nada disso. Ele é um livro que vai passar para você coisas minuciosas do nosso dia a dia e tentando trazer pequenas reflexões internas dentro da gente. Porém, mesmo sendo essa de forma falar assim, parece ser muito lindo, muito maravilhoso, eu não gostei. Talvez porque o meu gênero favorito seja ação, fantasia, não conseguiu me prender. Eu lembro que teve um capítulo inteiro que ela falou sobre escolher grãos de café e moer eles, enfim. É tudo em prol de uma super reflexão sobre o dia a dia, mas, cara, não dá. Não dá, não consegui ler. Eu consegui ler, eu até li, mas assim, forçada, assim, cansada, não aguentando mais. Eu não gostei, é bem famoso, as pessoas vão falar, gente, esse livro mudou minha vida. Realmente mudou minha vida, que chatice sem fim. Eu não gostei desse livro nem um pouco.
E é isso. Outro livro que eu li em 2025 foi Pantera Negra. Ele vai contar um pouquinho da história mesmo de Wakanda no passado, presente e futuro. Vai mostrar como a Wakanda é super tecnológica, vai mostrar os conflitos dentro dela. Enfim, vai mostrar também sobre a importância do vibrânio, o que ele causa de impacto. Foi muito bom ler. Eu tô gostando bastante de ler livros da Marvel nesse estilo mesmo de história corrida, sabe? Sem ser em quadrinhos. Quando eu era criança eu gostava de ler quadrinhos, mas hoje em dia eu me adaptei mais a esse tipo de história. Então, ver que a Marvel tá trazendo esse tipo de jeito de escrever, digamos assim, pro seu universo é muito legal e eu gostei bastante de ler Pantera Negra. O próximo livro é Textos para Tocar as Cicatrizes. Gente, olha, esse vai ser o primeiro livro que eu vou falar primeiro a minha opinião e depois a história. Cara, Igor Pires. Agora é com você, Igor Pires. Meu amigo, eu leria até a sua lista de compras. Você não tá entendendo o que você causa em mim. Eu tenho todos os livros do Igor Pires, falta apenas um pra eu terminar de ler todos os livros dele. E, cara, ele é perfeito em tudo que ele escreve. Esse livro, assim como acho que todos os outros dele, ele vai juntar vários textos, vários poemas, vários contos, enfim, curtos e às vezes que vão durar o quê? 4, às vezes uma única página, enfim. Mas é incrível, é linda a forma como ele se expressa, como ele não só toca na sua cicatriz, mas como ele estralhaça ela. E ele é incrível e eu amei com tudo que ele escreve. Maravilhoso. Próximo livro que eu li, a história é A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Gente, eu comprei esse livro no mesmo dia que eu comprei este aqui. E eu cometi o erro de ler este primeiro, sendo que eu tinha esta belezura aqui em minhas mãos. Cara, esse livro vai reunir 5 histórias de pessoas diferentes que sofrem por conflitos reais da nossa sociedade. Tanto a responsabilidade da maternidade, o trabalho, a questão da idade mesmo, de você se sentir incapacitado quando você chegar em uma determinada idade. Enfim, vai reunir várias histórias e de pessoas de diversos gêneros, diversas idades, e todas elas vão passar pelo mesmo processo. Elas vão numa biblioteca e lá a bibliotecária vai indicar um livro que, por mais tosco que seja, vai mudar a vida delas de alguma forma. Então, as histórias elas não se conectam exatamente, né? Vai ter ela vai ter uma pequena aparição, mas assim, nada que vai mudar a história. Mas é incrível. Assim, não é um dos meus livros favoritos, mas é muito fofo, muito fofo. Você consegue realmente sentir, mesmo que a história não faça parte da sua vida, você vai conseguir entender essa transformação interna que a pessoa vai passar. E é muito legal você ver a pessoa se transformando. Ela também vai ser um livro que não vai ter grandes conflitos, vai ser de uma forma bem lenta, assim, essa transformação, mas não vai ser tão lenta igual essa bomba aqui. Lendários vai contar a história de Bree, que depois de perder a mãe, vai entrar na universidade. Durante as festas universitárias, ela vai descobrir a comunidade secreta dos cavaleiros, dos descendentes do cavaleiro do Rei Arthur. É uma história que vai tratar o luto da sua forma mais intensa, mas também mostrar bastante desse lado fantástico, vai trazer muita fantasia, o que eu particularmente gosto muito. Então ele vai, à medida que a história vai acontecendo, o Bree vai descobrindo um pouco mais dessa comunidade, mais conflitos vão aparecer, mais batalhas vão acontecer, e ele vai entrelaçar o mundo humano, o luto, com esse universo fantástico. O livro vai tratar
sobre essa fantasia de uma forma bem legal. Ele vai explicar bem, são 600 páginas, então assim, tem espaço para ele explicar, mas ele vai explicar de uma maneira bem clara para quem está ingressando nesse universo de fantasia. Então, gostei bastante. Ele é bem extenso, né? Mas uma boa leitura, foi o meu único livro desse ano de fantasia, ação, enfim, mas valeu muito a pena. Gostei muito da escrita, de como a história é construída, e apesar de ele ser lento o suficiente para você entender toda a narrativa, ele é rápido para você não ficar entediado. Outro livro que eu tive o privilégio de ler nesse 2025 foi essa versão específica da Alice. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Se você olhar pra cima, eu sou um pouquinho fã de Alice no País das Maravilhas. E eu já li algumas versões dessa história e eu acho que essa aqui foi a melhor versão, assim, que eu já li. Além da capa maravilhosa, capa dura, né? Eu amo quando as páginas são pintadas. O gato lindo. Aqui, se vocês olharem, também veio junto com o livro. São vários bookcards, não sei dizer se é exatamente isso, mas enfim. Dos personagens, então tem a lebre, tem o coelho, tem a rainha de copas, enfim. Cada um aqui é um personagem. Além dele ser lindo, perfeito, cheio de coisa, eu acho que eu paguei 35, 40 reais. Eu comprei ele na Bienal de 2024. Além de tudo isso, eu acho que ele foi um livro que contou sobre Alice no País das Maravilhas da forma mais legal, mais bonita, enfim. Ele vai contar a história que todos nós conhecemos, né? Então a gente não precisa dar muito ênfase pra história, mas eu só gostaria de deixar aqui que ele foi a versão mais bonita. Então, se você quiser, você também é apaixonado por Alice no País das Maravilhas e você tá querendo comprar o livro, eu indico esse aqui porque, gente, ele é perfeito. Simplesmente perfeito. Guerra Secreta vai ser outro livro da Marvel, onde uma entidade cósmica vai captar heróis e vilões, levando para um outro planeta chamado Mundo de Batalha. Mundo de Batalha? Acho que é isso. E aí, às vezes eu esqueço, tá, pessoal? Mundo de Batalha, e aí eles vão ter que lutar entre si, e quem conseguir ganhar vai ter os seus maiores desejos realizados. Mais uma vez, Marvel nunca me decepciona, né? É outro livro de história corrida, assim, né? Não é um livro de quadrinhos. Maravilhoso. Eu tenho alguns nesse mesmo estilo, né? Nesse tamanho. Gosto desse tamanho, acho que é um tamanho... O melhor tamanho para livro é esse aqui, que é um livro confortável de segurar, fácil de levar, enfim, maravilhoso. E além de que, claro, todas as histórias da Marvel, ele é escrito de uma forma linda, a ação é passada de forma detalhada, mas bem explicada, então maravilhoso, maravilhoso. Até que a Morte nos ampare. Gente, esse livro, vou verificar, ele tem 124 páginas. E foram as 124 páginas mais doídas que eu já li. E não doídas porque é ruim, doídas porque esse livro, ele te encontra em lugares que eu nem sabia que eu precisava, entendeu? Que eu nem sabia que existia. Ele é um livro... Um dia minha mãe leu esse livro e falou assim: todas as pessoas do mundo precisam ler esse livro. E aí eu ignorei. Depois de um tempo, eu acho que passou-se um ano, eu fui ler esse livro. E agora eu entendo, mãe, realmente, todas as pessoas precisam ler esse livro. Ele é incrível, ele trata o luto, a depressão, várias questões. Lindo, 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 lindo. Apenas leiam. Eu não vou dar muitos detalhes porque eu vou acabar falando alguma coisa que eu não vou aguentar. Então, é só isso que eu peço pra vocês. Leiam este livro e a vida de vocês vai se transformar. Teto para Dois. É a história de Leon e Tiff, que dividem apartamento mesmo nunca tendo se visto, nunca terem conversado mais ou menos, porque ao longo da trama eles até conversam por post-it,
Sim, eles vão deixando post-it pela casa e conversando. Cada um enfrenta conflitos em suas vidas. A Tiff, ela passou por um relacionamento abusivo, então o livro vai mostrar não só como que é o relacionamento abusivo, né? Tudo que ele causa, mas também o que ele deixa depois que ele vai embora. Já Leon, ele tá passando por problemas pessoais também, porém um pouco diferente, problemas familiares. E ambos começam a deixar bilhetes que, ao longo da história, vão se tornando cada vez mais íntimos. E ele vai mostrar como duas pessoas podem criar intimidades e relações e laços extremamente fortes, mesmo nunca tendo se visto. Até que chegar o momento que eles vão se encontrar. E aí, meus amigos, vai se formar o romance mais lindo e mais bem escrito que eu li nos últimos tempos. Teto para Dois tá entre meu top 3 livros favoritos. Eu não consigo colocar qual que eu prefiro mais. Teto para Dois ou Tempestade do Sul. Não sei se é meu top 3 ou meu top 2, mas com certeza tá ali e é maravilhoso. Maravilhoso. Ficou muito bom. Muito, muito bom. Agora ele. O meu grande amor. Perdida. Esse livro não só se tornou meu livro favorito de 2025, mas como meu livro favorito da vida inteira. Vai contar a história de Sofia, que depois de uma bebedeira vai aparecer, né? Não vou contar como, mas enfim, vai aparecer no século XIX. Lá tentando buscar como sair, como se recuperar, ela vai encontrar um outro universo, um Felizes para Sempre muito lindo, com Ilan Clark. Meus amigos, quando uma leitora disser pra você que ela quer uma coisa gostosa, ela estará falando de Ilan Clark. Porque o que este homem é, meus amigos, vocês não estão compreendendo. É tipo assim, é uma coisa de outro universo. Quando ela tiver a possibilidade de voltar, eu acho que ela não vai mais estar tão interessada, levando em consideração que no século XIX tem o Ilan Clark. Eu te entendo. Pela minha animação, vocês estão vendo que esse livro é incrível. Ele é aquele livro... Sabe quando vocês acabam de passar por uma ressaca literária e vocês só precisam de um livro pra rir e se apaixonar e se cantar? E esse livro traz até um pouco da infância, porque ele é um verdadeiro Felizes para Sempre. Eu vou começar hoje a ler o segundo dele, que pelo que eu vi ali, né, já comecei a ler, ele vai mostrar que o Felizes para Sempre não é tão felizes assim. Mas neste primeiro livro, eu digo pra vocês que é Felizes para Sempre sim, e é assim, é coisa de outro mundo, fico até sem palavras. Maravilhoso, lindo, até a Sofia é linda, meu Deus, todo mundo é lindo daquele negócio. E, inclusive, até lembrei aqui agora, tem um filme dele na Netflix. O filme não tem nada a ver, nada, absolutamente nada, na Netflix não, no Disney Plus, desculpa. O filme não tem nada a ver com o livro, ele trata de uma outra forma, porém, a atriz que faz, que eu infelizmente não me recordo o nome dela, mas é a Millie do Chiquititas. Pronto. A Millie do Chiquititas, ela é exatamente a Sofia. Ela é a Sofia. Ou seja, a Sofia é linda, a Sofia é impecável e olha, eu tenho até não é que eu sou gay, eu sou apaixonada pela Sofia, entendeu? Tem um lado de mim. Eu namoro um homem, gosto de homem, mas a Sofia é outra coisa. Então, assim, é incrível. Pra quem quer assistir o filme também, é bem legal, só que não tem nada a ver com a história. Eu recomendo ler o livro primeiro antes do filme. Antes de assistir o filme, tá? Combinado? Porque eu sempre sou a favor disso. Porque daí pelo menos você surta no filme e com... Gente, cadê isso? Se você assiste o filme, depois você vai ver ler o livro, você fica ansioso pra acontecer umas coisas que talvez não vai acontecer, entendeu? E aí você quer que as coisas passem muito rápido e você não aproveita o que tá acontecendo, entendeu? Então, é minha diquinha aqui pra vocês. Apenas leiam. Leiam esse, leiam todos que eu falei pra ler. Só não leia esse aqui, ó. Esse você não lê, esse você não lê, aí você não lê. Não perde seu tempo. O resto vocês podem ler, que tá muito bom. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
se inscreva, deixe seu like. E é isso. Beijo!